Boa noite a todos e a todas. Queremos desejar as boas-vindas a todos que se fazem presentes nesse plenário, na audiência pública dessa data, 28 de agosto de 2017, e também a todos que nos acompanham através do TV Câmara em suas casas, essa discussão. Esta audiência pública desta noite tem como objetivo apresentar e debater o projeto de lei complementar número 9, 2017, que altera dispositivos da Lei 2880 de 2005, atualizando a definição, os valores e a forma de cobrança da taxa de coleta e destinação de lixo no município de Xanxerê. Inicio aqui, então, os trabalhos, convidando o vereador Wilson Martins dos Santos, proponente da audiência pública, para secretariar a mesa. Nesse momento, convido também para compor a mesa as seguintes autoridades. Convidar o senhor Fernando Demarco, representando aqui o excelentíssimo senhor prefeito municipal, nesse ato. Convidar a senhorita Andressa Galas, responsável pelo controle interno da Prefeitura Municipal de Xanxerê. Convidar o senhor Charles Drabaioli, representando a Associação Comercial e Industrial de Xanxerê, a SIX. Convidar o senhor Marcos Augusto Brandalize, promotor de justiça de Xanxerê. Convidar a senhorita Poliane Aparecida da Silva, representando a União Xanxerense das Associações de Moradores, o XAM. E convidar o senhor Carlos Alberto Peretti, responsável pelo Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal. Vão tomar seus assentos. O vereador Wilson já foi chamado também para secretariar a mesa. Vai sentar aí, fica à vontade. Fica à vontade, senhor menino. Agradeço mais uma vez a presença das autoridades aqui presentes, a participação também de todo o público que nos prestigia nesta noite. Gostaria também de, antes de prosseguir com os trabalhos, registrar as presenças das seguintes autoridades. Presença do senhor Arlindo Alves, representando aqui os catadores, o senhor Arno Tis, Associação de Moradores Bairro Matinho, o senhor Mauro Narciso, da Vigilância Sanitária, Kelly Regina Bianchi, do Jurídico do Executivo, Edson Zapp, secretário municipal de Agricultura, Natália Esguissardi, que também representa a Secretaria de Agricultura, Marcos Bossini, também representando aqui o Poder Executivo, a senhora Sabrina Centenaro, responsável também pela Secretaria do Meio Ambiente, o senhor Valdir Angolin, também da Prefeitura, o senhor Jader Daniele, secretário de Administração e Finanças, o senhor Udo Westerich, secretário do Meio Ambiente, o senhor Leocir Gandolfi, representando aqui a Associação dos Municípios do Alto Irani, o senhor Fábio Mosqueta, presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos de Xanxerê, CDL, o senhor Juan Filipine Fernandes, assessor deputado estadual César Valduga, e o senhor César Sampaio, do grupo INER. Isso. Registrar também aqui a presença do vereador Natan, que está nessa sessão também, e os demais vereadores também, que na sequência também adentrarem, serão respectivamente anunciados. O secretário de Obras também, Rivael Freschi, nessa noite. Inicialmente, então, nós iremos ouvir as autoridades da mesa, para o debate com relação ao tema que já foi anunciado no início desta audiência pública, e na sequência iremos então abrir o debate para que a comunidade aqui presente e as entidades também possam explanar e se pronunciar a respeito do tema. Podendo então se inscrever com os servidores aqui desta casa, na sequência de ouvir o debate aqui da mesa. Gostaria também de comunicar a todos que esta audiência pública, como de praxes, está sendo gravada e transmitida ao vivo pela internet. A todos e todos que quiserem também contribuir para o debate deverão falar ao microfone. Então, as pessoas que vão se inscrever na sequência terão o prazo de 3 minutos para suas falas e deverão falar ao microfone para que se possa fazer então a gravação e na sequência o relatório
desta audiência pública. E também teremos aí a transmissão também, primeira audiência pública com transmissão de intérprete de Libras, que também essa casa disponibiliza para toda a comunidade. Então, eu gostaria aqui de iniciar imediatamente já os debates e passar a palavra ao senhor Carlos Alberto Peretti, responsável aqui pelo Departamento de Tributação do Executivo Municipal, que, neste primeiro momento, fará a apresentação do projeto de lei que está sendo discutido nesta audiência pública. Seja bem-vindo, Peretti, e fique à vontade para o debate. Não, pode usar, se quer usar a tribuna, quer usar lá, fique à vontade. Boa noite a todos. Agradeço ao convite do presidente do Legislativo, o Adriano. Estamos nesta casa mais uma vez aí para auxiliar a população nas explanações sobre a nova questão da taxa de lixo. Bom, então, como já debatido outras vezes, a taxa de lixo, ela já existe previsão na legislação municipal, principalmente no Código Tributário do município de Xanxerê. Ela está prevista no artigo 142 e ela traz algumas ressalvas importantes, principalmente na questão que trata do uso efetivo ou potencial do serviço. Como a gente vai ver aí daqui a pouco na apresentação, esse uso efetivo e potencial do serviço, ele é trazido da própria Constituição Federal, que, ao fixar a matéria tributária, determina que cabe aos municípios criar as taxas sempre quando existir um uso potencial ou efetivo de um serviço, que é a situação da coleta de lixo. Então, a nossa taxa de coleta de lixo, ela retrata esta situação prevista na Constituição, prevista no Código Tributário Nacional e prevista no Código Tributário Municipal. Em 2009, o STF promoveu um julgamento sobre alguns aspectos da taxa de lixo, não especificamente da taxa de lixo do município de Xanxerê, e sim num caráter geral. E aí, então, foi estabelecido que alguns serviços não podem ser cobrados por meio de taxa. Aqui em Xanxerê, então, foi, com este projeto de lei que está sendo encaminhado agora, corrigida esta inconstitucionalidade e foi retirado da taxa de lixo as questões que envolvem a varrição e a limpeza das ruas, das vias públicas. Essas ocorrências estão sendo retiradas da lei para que a lei não incorra mais em inconstitucionalidade. O projeto de lei, que é este 009 de 2017, ele também acrescenta algum tratamento diferenciado para quem utiliza a taxa de lixo. Por exemplo, hoje em Xanxerê, quem tem um estabelecimento comercial, independente do tamanho, paga o mesmo valor da taxa de lixo de quem tem um apartamento, por exemplo, de 50, 60 metros quadrados. Então, existe uma situação em que o uso da coleta de lixo é feito, às vezes, em grande quantidade e paga um valor idêntico àquele cidadão que tem um apartamento ou um espaço reduzido. Então, a taxa que está sendo alterada nesse momento, ela também prevê essa possibilidade. Um outro debate que nós já enfrentamos aqui na Câmara e que eu acho importante levantar é com relação aos terrenos baldios. Como já colocado, a taxa ela decorre do uso efetivo ou potencial. Então, desde 2005, com a criação do Código Tributário Municipal e também na Constituição de 88, a possibilidade de cobrança da taxa de lixo ela já existe. O município de Xanxerê implantou a cobrança a partir de 2017, em decorrência de um déficit gigantesco que existe para a contratação e pagamento da empresa responsável pela coleta de lixo. Foi uma quebra de paradigma, sem dúvida, mas tudo isso foi feito amparado na lei. E isso em nenhum momento está sendo discutido para ser alterado. Se houver situações de alteração deste ponto do terreno baldio, nós vamos estar incorrendo numa inconstitucionalidade gritante. É por isso que eu repito, a cobrança do terreno baldio
já sobre a análise do Ministério Público, é legal e é constitucional. Então, em caráter geral, a lei complementar que veio para a Câmara agora, que é esse projeto 009, ela busca corrigir uma inconstitucionalidade que está relacionada à varrição de rua, que vai continuar existindo, mas tem que ser absorvida de outra forma. Não tem, mesmo que seja corrigida esta inconstitucionalidade, em nenhum momento vai ser afetada a cobrança dos terrenos baldios. Então, não existe possibilidade de nós corrigirmos a inconstitucionalidade agora e retirar a cobrança dos terrenos baldios, porque aí sim estaríamos incorrendo em ilegalidade e inconstitucionalidade. Então, o que o município defende é isso, a readequação da lei para colocá-la nos conformes daquilo que o STF definiu, um aumento do valor, porque o serviço vem aumentando gradualmente e o município trabalha com déficit há muito tempo. Então, é isso que se busca com esse projeto de lei. Acredito que é isso. Agradeço, Peretti, aqui pelas suas falas iniciais, tratando do projeto de lei que está sendo discutido. Ainda em tempo, gostaria de convidar para que pudesse ocupar a parte direita aqui da tribuna, os vereadores presentes aqui nessa audiência pública, Luiz Augusto Sene, Ricardo Lira da Costa, Natan Moreira e Lenoir Checker. Vai se ocupar aqui os lugares aqui um pouco apertadinho, mas sejam bem-vindos também a esta audiência pública. E também, na sequência, fique à vontade também para auxiliar no debate. Ainda em tempo, gostaríamos também de registrar as presenças da senhorita Margângela Tenhoff, assessor do deputado federal Pedro Gzai, senhor Laurindo Heimburg, presidente do Sinterchar, a senhora Thaís Paludo, representando a prefeitura, o senhor Carlos Stalin, representando aqui o Conselho Municipal, o Plano Diretor e também o Rotary Club, e também o senhor Divino da Labeta, assessor do deputado estadual Neudi Sareta. Lembrar também que as pessoas que estão em pé no plenário têm as cadeiras vagas aqui também na frente. Hoje temos, excepcionalmente, sem as cadeiras lá atrás, devido à exposição que aconteceu na semana passada, mas convido a todos para ocuparem aqui os postos em frente aqui ao plenário. Você passar aqui a palavra também aos vereadores, também, pela sequência, também, para, se quiser dar uma palavra inicialmente, se quiser contribuir com o debate também. Vereador Checker. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, equipe aqui da prefeitura, que está acompanhando, explanando. Cumprimentar toda a sociedade xanxerense que participa desse debate. Acho que é importante, presidente, fazer com que a sociedade participe, discuta, e também ouça e veja aquilo que está sendo colocado, aquilo que se busca fazer com este projeto. Nós temos acompanhado o projeto, também temos feito algumas pesquisas de alguns municípios vizinhos, próximos, também para sabermos a quantidade e o valor que é cobrado nesse município. Os valores, eles não ficam tão distantes, A única coisa que a gente tem visto é a questão do contrato, que a gente não sabe aqui se a prefeitura, e gostaria de ver se tem esse controle, da controladoria, principalmente, na questão da pesagem do lixo. Se ele é pesado, porque é por tonelada, e se há esse controle, se há essa pesagem, ou se há uma estimativa aí por número de habitantes, por pessoa do município, que faz a quantidade do lixo. Esse é o meu questionamento já de início. Obrigado, vereador Checker. Vereador Ricardo. Só parabenizar a todos pela presença, tá? E avisar que a casa serve para isso daí também, intermediar e para ouvir a todos. Tanto ouvir a prefeitura, quanto vocês que são moradores da cidade. Tá? Boa noite. Agradeço ao vereador Ricardo. Vereador Luiz Augusto. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, todos os funcionários aqui da prefeitura e a comunidade que nos acompanha, a imprensa. Desejar a todos um excelente debate. Vamos acompanhar aí as medidas e os prós e os contras aí do projeto de lei a ser debatido. Uma excelente noite a todos.
Obrigado, vereador Luiz Augusto. Vereador Natan. Boa noite, senhor presidente, também a todos os membros já nominados pelo protocolo que ocupam a mesa nesta noite. Também estendei me reportar a todos os presentes aqui nesta casa, os senhores, as senhoras, que vêm participar desta importante discussão e dizer que, por hora, também venho para acompanhar mais sobre este assunto, que acredito que é de interesse público, de interesse das pessoas e, acima de tudo, essencial para nós, enquanto vereadores, no momento que a gente tiver que abordar este projeto, né, em caráter de votação, a gente poder ter mais informações, que é o que os presentes aqui trazem nesta noite, para podermos fazer a melhor escolha para a nossa comunidade. Muito obrigado pela presença de cada um, de cada uma, e já deixar o nosso boa noite. Obrigado, vereador Natan. Vereador Wilson Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, né, secretários, autoridades aqui da mesa, todos que se fazem presente nessa noite, que nos acompanham também pela TV Câmara, o nosso boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer à presidência da Casa por ter oportunizado a realização dessa audiência pública tão importante para que a comunidade possa interagir e estar a par dos processos legislativos que tramitam por essa Casa, e, em especial, aqueles que vão afetar diretamente a vida de cada um dos cidadãos xanxerenses, aqui, em especial, a dos proprietários. Eu gostaria, antes de adentrar no projeto propriamente dito, trazer aqui algumas definições, né, sobre o que é taxa. O nosso Código Tributário Federal, ele diz o seguinte, que taxa são cobradas em razão do exercício do poder de política ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Isso é o que disciplina o artigo 77 do Código Tributário Nacional. Uma outra observação é que a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145 da Constituição Federal. A minha discussão e contrariedade ao presente projeto, principalmente no que tange a cobrança da taxa de lixo sobre terrenos baldios, diz respeito à divisibilidade, né? Então, como é que eu vou dividir o custo da coleta de lixo de um terreno que, em tese, não gera lixo? O Código Tributário Municipal, no seu artigo 142, como já foi defendido aqui, ele disciplina o que é, como é que vai se dar a cobrança da taxa de lixo. O nosso Código de Postura, a Lei número 2.919 de 2006, no seu artigo 49, ele estabelece o seguinte, que vai ter aí um limite diário de 100 litros por dia para a coleta de lixo. E no artigo 50, ele disciplina o que vai ser esse lixo. Então, serão passíveis de coleta de lixo. Para efeito de coleta de lixo domiciliar, não serão passíveis de recolhimento os resíduos industriais, de oficina, restos de materiais de construção ou entulhos provenientes de obras de demolições, bem como folhas, galhos de árvores, dos jardins e quintais particulares, que serão da responsabilidade dos respectivos proprietários. Então, fazendo aí uma análise dos artigos 142, com a previsão do Código de Postura, tem-se a conclusão de que o serviço potencial, a geração potencial de lixo, nesse caso, ela se torna nula, porque como é que um terreno baldio vai gerar lixo domiciliar passível de coleta? Se é só o lixo domiciliar que é passível de coleta. Então, o fato gerador é impossível. Por isso, do nosso questionamento, desde o início desse ano, quando veio para essa casa aqui a informação de que estava sendo feita a coleta de lixo de terrenos baldios. O que entendemos como geração potencial? Aquele imóvel que está desocupado, mas já que está concluído, pronto para ser habitado, e a qualquer momento pode ser habitado, então, esse é um potencial gerador de lixo domiciliar. Para quem é loteador aqui, não se exige instalação de lixeira lá no momento da aprovação do projeto do loteamento. Então, por que não se exige? Porque, em tese,
não se tem lixo para ser coletado. Quando é que vai ser exigida a instalação da lixeira? Lá no momento em que for feita a fiscalização, que é o poder de polícia que o município exerce, para a expedição do alvará de habite-se, que é utilizado como critério para a ligação de água, que é utilizado como critério para a ligação de energia, já, inclusive, em Xanxerê, por força de um TAC. E, nesse sentido, nós apresentamos uma emenda ao presente projeto, justamente para determinar como fato gerador, o termo inicial da cobrança da taxa de lixo, a concessão do alvará de habite-se, que aí, sim, em tese, vai se ter uma geração potencial de lixo. Um outro questionamento que se tem a respeito da taxa da coleta de lixo é a questão da divisibilidade. Então, nós temos, por exemplo, a distância como critério, ou a região da cidade como critério, mas não temos o número de pessoas. Né? Como é que uma residência que tem uma pessoa que mora sozinha vai gerar a mesma quantidade de lixo que uma residência que tenha 10 pessoas, 20 pessoas, porque a taxa de lixo ela vai se dar em razão da localização, em razão do tamanho do imóvel. Então, esse critério, em tese, ele foge um pouco da divisibilidade. Então, qual que é a forma adequada? Essa, em tese, ela fere os princípios do direito tributário, os princípios da Constituição. E esse é um fato que nós vamos ter que discutir nessa audiência e ouvir a comunidade acerca desses aspectos, e eu acho que o debate aqui vai ser muito produtivo, inclusive para fazer os vereadores aqui formar a sua convicção. Acerca do questionamento levantado pelo vereador Checker, eu tenho aqui cópia do contrato de coleta de lixo, e o que é objeto da coleta de lixo? Aqui no anexo 1, o item 1.1.1 diz o seguinte: lixo domiciliar, atendido como resíduos sólidos classificados como classe 2 pela norma NBR 10004 de 87 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, também conhecido como lixo residencial ou doméstico, geralmente constituído de resíduos inaproveitáveis resultantes do preparo de refeições, sobra de alimentos, invólucros, papéis, papelões, plásticos, vidros, vasilhames, metais e outros inerentes a atividades domésticas. Então, o próprio contrato de coleta de lixo com a empresa prestadora de serviço aqui no município já disciplina o que é objeto. Então, o terreno baldio, ele não gera esse tipo de lixo doméstico aqui. Então, é um fato a ser ponderado. A questão do volume de lixo, né, foi questionado pelo Checker aqui, o contrato se apresenta por toneladas, e nós fizemos um questionamento também, já no início do ano, como é que era feito o controle dessa pesagem. Inclusive, nós temos, no Tribunal de Contas do Estado, casos semelhantes. Eu cito aqui a cidade de Tubarão, onde o prefeito teve que devolver mais de 1,4 milhões por conta dessa inobservância. O contrato previa a coleta por peso e não havia controle de pesagem. E como o direito administrativo ele exige o ato vinculado, como é que eu vou pagar uma situação, um contrato por peso, se eu não peso? Como é que se faz a averiguação correta, já que o direito administrativo exige muito disso, do administrador, exige principalmente dos vereadores aqui no exercício de sua fiscalização. Então, são questionamentos que eu trago aqui na noite de hoje para a gente poder avançar nessa discussão. Peço desculpas por ter me estendido um pouco aqui nas explanações, mas como advogado eu fui fazer uma pesquisa sobre o tema e não tinha como a gente iniciar o debate sem trazer alguns desses conceitos aí para a comunidade ter ciência da previsão legal e da forma de condução. Só cumprimentar o César Sampaio, que me enviou um projeto muito interessante, que nós vamos conversar e vamos apresentar aqui sobre a coleta de lixo, algumas experiências. O Estado do Espírito Santo já tem essa prática, até para a gente apresentar para a comunidade aqui também ter conhecimento de alternativas que acabam com o lixo, né? 100% reaproveitado. Então, agradecer a atenção e desejar uma ótima noite de trabalhos a todos. Obrigado, vereador Wilson. Passo a palavra ao
aqui o representante da SIX nessa noite, Charles Drabaioli, também possa fazer suas contribuições. Boa noite a todos. Aqui represento o presidente da SIX, Irineu Altíssimo, né, também a minha secretaria, a qual eu represento como secretário de Desenvolvimento Econômico, analisando a proposta, né, então, chegamos à conclusão que quando as contas não fecham, o município, diferente de uma empresa que pode fechar as portas, o município não pode. E se essas contas não fecham, provavelmente isso vai refletir em saúde, educação. Então, a via de regra, precisa ser equiparado esses valores, se realmente existe um déficit que há muitos anos, e você tem como comprovar, e que isso tem como ser comprovado, não fecha, precisa ser reajustado esses valores. Eu respeito a opinião do Wilson. Então, em relação a terrenos baldios, é uma discussão, né, que pode render um bom tempo, mas se for analisar também em condomínio, se só pagasse condomínio quem está usando o apartamento, também seria fácil, e não cobrar, não dividir condomínio do restante. Então, tudo isso alguém tem que acabar pagando. Então, por exemplo, uma única casa construída no loteamento vai ter que acabar suprindo por todos os outros que estão vazios. Mas quero dizer que é importante essas audiências públicas, e a gente precisa, claro, respeitar a opinião de todos. Mas, enfim, a gente está aí para comentar. Também o município, claro, se cobra do município ações, né? Você tem um recurso e é equiparado, o município tem ações para fomentar mais a questão da racionalização dos lixos, pontos de entrega de lixos de maior volume. Nós precisamos evoluir, em termos de município, na questão do resíduo sólido. Então, tendo isso, se a conta fechar, acredito que o município tem essa preocupação. Seria isso, presidente. Agradeço ao Charles Drabaioli pela sua contribuição. A palavra agora está com a Poliane, que também representa a União Xanxerense das Associações de Moradores. Meu boa noite a todos. Estou representando nesse ato o seu Nino Valentim, a qual ele está doente. Não tivemos o tempo de se reunir, o certo seria ter essa reunião com todos os membros de todas as associações de moradores, que eu acho que são as mais, né? Porque todos somos moradores e dependemos também disso. Então, assim, alguns questionamentos até que eu acho de acordo das duas partes, né? Será que esse valor que vai ser cobrado, que a intenção é essa, pelo que eu entendi, vai vir de encontro a toda a comunidade? Como que vai ser cobrado esses valores, como diz o vereador? Vai ser a pessoa, por pessoa? Vai ser por família? Como que vai ser? E na questão também, se a prefeitura hoje ela tem um déficit, também acho importante estar sanando. Por quê? Porque, igual diz o Charles, né? O assunto é bem polêmico. Nós vamos estar tirando de algumas secretarias que têm necessidade, né, de estar fazendo, de repente, um bom trabalho, né? Não vou citar, porque eu acho que todas as secretarias, de um jeito ou de outro, indireto ou indiretamente, toda a população depende dela. É um assunto polêmico, porém a gente tem que discutir e ver qual é a melhor forma. E que bom que tem bastante moradores e tem uma preocupação também. Essa coleta do lixo reciclável, como que ela está chegando? Como que ela está sendo feita? Não vem ao caso aqui, mas a gente sabe que tem associações que dependem do lixo. Como que ele está chegando? Então, assim, depois a gente vai discutir mais, eu tenho algum questionamento. Seria isso. Obrigado, Poliane, pela contribuição. Ainda em tempo, registrar a presença aqui do senhor Sidney Meserovski, representando também a UCHAN. Aqui, em nome do Lúcio Jacques, do Pedro Leonardo, também toda a imprensa presente, e agradecer mais uma vez pela cobertura e também pela publicidade na realização desta audiência pública. Obrigado aqui pela presença. O senhor Odir José da Silva, presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Xanxerê, o vereador Arnaldo Lovatel,
E também o senhor Leonir Fernandes, também representante da Associação de Moradores do Bairro Matinho, também que está presente. Passo a palavra a Andresa Galas, também responsável pelo controle interno, que faz suas contribuições nessa audiência. Seja bem-vindo. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Quero cumprimentar inicialmente a autoridade e os demais vereadores aqui presentes e toda a comunidade. Vou pedir para restabelecer a apresentação, que tem alguns números importantes que a gente gostaria de trazer. Então, complementarmente ao que o Peretti já falou, o projeto de lei complementar número 9, ele tem, se puder passar as telas, eu agradeço. A base legal na Constituição Federal e na própria Lei Municipal 2880, por favor, se puder passar, 2880 de 2005, artigo 143, 144. Pode passar. Uma informação importante que até atende o questionamento do vereador Tchek, é em relação ao número, né, a quantidade de toneladas mês. Então, desde 2009, na elaboração dos processos licitatórios, as coletas já eram definidas da seguinte forma: de segunda a sexta-feira no centro, 5 dias por semana, e 13 vezes por semana nos bairros, sendo segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. E já estava estipulado naquele edital de concorrência que, para a composição dos preços, era considerado 600 toneladas mês de lixo residencial e comercial, e para coleta seletiva, 30 toneladas mês. Essa quantidade está estimada desde o ano de 2009. Então, no ano de 2013, o processo licitatório foi repetido, foi utilizada a mesma quantidade de tonelada de lixo. Todo o contrato da administração pública ele possui um fiscal. Então, o fiscal desse contrato, especificamente, é o senhor Rivael, nosso secretário, né? E aqui nós trouxemos uma amostra da pesagem do lixo, de outubro do ano passado até julho desse ano. Então, ali tem a quantidade pesada, mês a mês, 739 no mês de outubro, 838 no mês de novembro, e assim por diante, 975 em dezembro, com uma média de 802 toneladas. Então, 670 é a quantidade que está estimada no processo, né? Então, há uma diferença, mês a mês, de lixo coletado a maior daquilo que está no processo licitatório. Aqui, através de gráfico, nós demonstramos exatamente isso, o quanto que é a quantidade pesada, em vermelho, né, e a quantidade licitada desse lixo. É necessário estabelecer um parâmetro, até por orientação do próprio Tribunal de Contas. Nós não pagamos por tonelagem, nós pagamos por mês. Esse valor ele foi composto assim para que fosse possível formar o preço, né? Então, a gente faz o acompanhamento, o fiscal faz esse acompanhamento dessa pesagem. Outra informação bem interessante é que, na época, em 2009, o município possuía 39.143 habitantes, população urbana, onde há a coleta de lixo. A estimativa populacional para 2016 foi de 43.513 habitantes. Isso dá uma diferença bem significativa na produção do lixo. A revista Exame, o ano passado, fez um estudo de todos os estados brasileiros, e em Santa Catarina, o lixo gerado ele fica em torno de 4.613 toneladas. A coleta per capita por habitante é em torno de 800 gramas por pessoa dia. Isso vem comprovar, né, que a nossa coleta também não está tão fora dos números do Brasil. Em relação ao valor arrecadado e o valor pago à concessionária. Então, aqui está demonstrado os últimos 5 anos, o quanto o município vem arrecadando e o quanto o município vem gastando com essa coleta. Então, ele vem apresentando déficits significativos. Em 2011, 2,6 milhões. Em 2013, 1.482.000. Em 2014, 2.160.000. Em 2015, 2.196.000. Em 2016, 2.400.000. E a projeção para o ano de 2017, né, de arrecadação, também é um déficit em torno de R$ 2 milhões.
Se demonstrarmos através de gráfico, é bem nítido o valor arrecadado, em azul, e o valor pago à concessionária. O quanto o município tem que aportar de recursos próprios, fora daquilo que ele arrecada da coleta, para que seja possível executar esse serviço em todo o município. Esta tabela é os valores praticados hoje, segundo o nosso Código Tributário. Então, a UFRM, que é a Unidade Fiscal de Referência, ela está em R$ 2,71. Hoje é essa tabela que nos apresenta no Código Tributário. A coleta do lixo, o valor em UFRM e o valor em reais. O valor da taxa de conservação em UFRM e o valor em reais. O somatório desses dois, que dá, na zona fiscal 1, R$ 338, e vai sendo distribuído em cada zona fiscal, chegando na zona 14, de R$ 77,45. A projeção de valores com esse projeto de lei, ele foi alterado, somando-se a coleta de lixo, a conservação, né? E esse é o valor que tem em reais. Por exemplo, zona fiscal 1, de R$ 338, hoje, ele viria para R$ 406,50. São 150 UFRMs, né? E a zona fiscal 14, ele viria para R$ 135. É importante salientar que, desde o Código Tributário, em 2005, da sua elaboração, a coleta de lixo não sofreu, a taxa da coleta de lixo não sofreu nenhum reajuste, somente a correção pela UFRM. São essas as informações que nós gostaríamos de repassar, que elas vão auxiliar nesse projeto de lei, na discussão dele. Obrigado, Andressa, pela explanação. Passo a palavra ao Fernando de Marco também, possa dar sua contribuição ao debate. Cumprimentar inicialmente o vereador Adrianinho, seu nome, estender os cumprimentos aos demais vereadores presentes, cumprimentar os demais componentes já mencionados aqui pelo protocolo, cumprimentar as entidades que representam os seus respectivos classistas, cumprimentar também toda a população presente que nos assiste no conforto dos seus lares. Senhor presidente, dizer que falar de lixo é sempre um assunto difícil, complicado, e falar também no aumento de taxa ou de imposto não soa bom para ninguém, isso é fato, todos nós sabemos. Mas uma questão que, primeiramente, eu quero chamar a atenção, né, e os números não mentem, como falou a nossa controladora interna, Andressa, é que hoje o serviço de coleta de lixo ele é extremamente deficitário e vem, ao longo dos anos, acumulando um déficit cada vez maior. O que isso implica? Obviamente, o Executivo precisa tirar recursos de outras secretarias, de outros programas sociais, de outras políticas públicas, para suprir esse déficit. Isso não é mais admissível. Isso não é mais admissível, né? Hoje, ou a gente tenta equacionar essas contas para poder pôr em prática outras políticas públicas, ou, inevitavelmente, o serviço de coleta de lixo vai ser reduzido. No centro, que são 5 vezes, vai ter que ser diminuído para 4, para 3, não sei. Nos bairros, que são 3 vezes por semana, seguramente, para pelo menos 2, terá que ser diminuído. E aí poderemos ter que conviver com maior frequência com lixos na frente das nossas casas, com os animais peçonhentos que o lixo acaba por trazer, ratos, mosca, até cachorros, e ficar sujeito também às intempéries do tempo, que uma chuva acaba levando o lixo para os logradouros públicos, para as ruas, trancando boca de lobo, aumentando o risco de enchentes
e aí por diante. Nós estamos, hoje, o Poder Público Municipal, trabalhando com uma ideia de coleta de lixo que não é mais aquela de 2009. Em 2009, se falava numa coleta de em torno de 670 toneladas mês. Mas os números aqui levantados pela fiscalização do contrato indicam que nós colhemos, no mínimo, 802 toneladas mês. Isso leva a um cálculo simples de que são produzidos no município pelo menos 31 toneladas de lixo por dia de coleta de lixo. Fique claro, por dia de coleta de lixo. São em torno de 26 coletas no mês, porque no domingo não é feito. Então, é em torno de 31 toneladas de coleta de lixo, que calculados à base de 43 mil habitantes na zona urbana, vai dar uma produção média de 720 quilos por dia, que é produzido por residência, né? A respeito da maior polêmica, que a gente considera que seja a maior polêmica desse projeto de lei encaminhado a esta casa, presidente, diz respeito à taxação, né, do serviço de coleta nos terrenos baldios. Mas eu gostaria de antemão, a gente sabe que tem loteadores aqui na plateia e talvez nos ouvindo em casa, constitui-se em condição para aprovação de qualquer loteamento que exista serviço de coleta de lixo lá naquela região onde se pretende instalar o loteamento. Isso quer dizer que o loteador, para encaminhar o projeto de loteamento à prefeitura, primeiramente ele tem que ir lá na prestadora de serviço público e fazer um requerimento pedindo se aquela região é atendida, né, pelo serviço de coleta de lixo. A prestadora vai ter que responder positivamente para só então ser aprovado o loteamento. Me parece, portanto, um certo contrassenso dizermos que não há um serviço posto à disposição, que não há um serviço potencial naquele loteamento, se, volto a dizer, o próprio loteador depende de uma declaração expressa de que aquela região é atendida pelo serviço de coleta de lixo. Então, assim, temos vários outros questionamentos, né, que a gente está aqui também para ser colocado à disposição para tentar responder. Mas a gente traz aqui um recado do poder público, no sentido de que seja dado por essa casa e também pela população que esteja nos ouvindo, uma atenção especial, porque não é interesse do Poder Executivo reduzir o serviço que até onde se tem conhecimento vem sendo prestado a contento. Temos uma nova licitação, inclusive, para ser lançada, ainda, quem sabe, ainda este ano, tá? Há o interesse do poder público em fazer algumas inovações no tocante ao sistema de coleta, quem sabe instalando algumas, não sei exatamente o nome, mas seria uma espécies de lixeiras grandes, não sei exatamente a dimensão, mas já lixeiras que o cidadão teria que depositar aí a sua lixeira, o seu lixo dentro dessas lixeiras. Seriam duas lixeiras, uma para acomodar o lixo orgânico, outra lixeira para acomodar
o lixo reciclável, quem sabe até facilitando, Poliana, o serviço, né, dos recicladores e trazendo também uma maior sanidade à própria população, que daí não vai mais ver lixo espalhado no chão na frente dos seus imóveis, né? E uma outra ideia também, que eu já gostaria de antecipar, já que temos uma grande audiência aqui, que há a ideia também do poder público em instalar 4 ecopontos no perímetro urbano da cidade. O que seriam esses ecopontos? Seriam grandes caixas, estilo aqueles disque entulhos que tem por aí, que ficariam localizados em 4 pontos a ser definidos, possivelmente. 2 ficariam do outro lado da BR-282, ou pelo menos um será lá, e os outros 3 espalhados ao longo da cidade, que seria para recolhimento daqueles lixos de maior volume. E aí a empresa que vier a ganhar a licitação, né, teria essa incumbência de instalar esses ecopontos e fazer a coleta dentro da previsão que o edital colocará, possivelmente uma vez por semana. Isso nós ainda estamos dentro da vigilância e da engenharia debatendo. Então, presidente, eu queria agradecer o momento e estamos à disposição de outros esclarecimentos que forem necessários. Obrigado. Agradeço, Fernando, pelas suas considerações. Então, nesse momento, nós vamos, já debatido aqui pela mesa, apresentar as considerações iniciais, abrir, então, para as intervenções aqui de todos que estão na plateia. O Tiago, o servidor da casa, está lá atrás, e o Jonas, os 2 servidores, farão as inscrições aí. Quem gostaria de falar, explanar sobre o assunto, né, por favor, pode erguer a mão, que eles passam, pegar o nome e, na sequência, então, faz a fala. Então, nós já gostaríamos aqui, também a mesa aqui também está no debate, também pode se inscrever comigo aqui, que a gente vai se organizando para fazer as intervenções. Temos, então, para iniciar a fala, o senhor Ronaldo Possamay. E aí, para exemplo, o senhor Ronaldo, cada pessoa que vem até a tribuna, né, usa a tribuna, fala seu nome e a entidade que representa, para que a gente possa também identificar depois. Pode chegar, Ronaldo, fica à vontade. 3 minutos para as intervenções. Boa noite a todos, boa noite ao presidente aqui da casa, aos vereadores, às autoridades também que compõem a mesa aqui. Assim, como também pagando a taxa de lixo como contribuinte, então eu volto na questão da transparência. Entendi que a controladora falou ali, eu não entendi bem a questão é cobrado por pesagem, né, pela pesagem, pelo caminhão. Como? Não tem, não. É porque assim, eu tenho uma informação do município, de um morador do município de outro estado, que, digamos, é cobrado por... O caminhão é pesado, cada caminhão passa lá na balança, é pesado, depois a prefeitura vai fazer o pagamento em base do contrato, em cima dessa pesagem. Então, digamos assim, a pergunta que eu teria aqui, digamos, em que local é pesado o caminhão, em que local, em que balança é pesado o caminhão, se são emitidos comprovantes de pesagem de cada caminhão, se é feito um relatório dessas pesagens, tudo, para depois ir, digamos, ao poder público para fazer esse pagamento. Então, seria nesse sentido as perguntas que eu deixaria aqui, buscando uma resposta daí, então, como contribuinte. Obrigado. Obrigado, Ronaldo, pela participação, presença também nesse debate. Então, na sequência, a gente vai abrir um bloco de intervenções, depois a gente pode ir aqui dialogando e também fazendo as respostas. O senhor Fábio Mosqueta, presidente da CDL Xanxerê. Fique à vontade, Fábio. Boa noite a todos. Cumprimento o Adriano, presidente da casa, em seu nome a todas as autoridades destacadas e a todos que estão em casa ou aqui presentes na Câmara de Vereadores.
Um questionamento o seu Ronaldo já fez, então vou guardar também a resposta de como é feito essa fiscalização, até porque o Rivael, que é o fiscal designado, a gente sabe que tem outras atribuições na prefeitura e, com certeza, não pode ficar lá o mês inteiro pesando caminhão, né? Andressa, um número que gostaria que depois fosse falado, quando você apresentou a tabela, na Zona 1, pegar como exemplo, de R$ 338 era o valor total, né, fazendo a conversão pelas unidades, inclusa a taxa de conservação. Era a taxa de lixo, né, o nome que tem, mais a taxa de conservação. Na tabela apresentada depois, onde que a Zona 1 passa a ter um aumento de 20% e passa a ser os R$ 406, eu não vi a discriminação da taxa de conservação. Então, é importante saber se vai ter, além dos 20%, mais a taxa de conservação, ou seja, isso já está incluso. É uma pergunta bem interessante, porque me preocupa. 20% já é um número alto. Eu não sei se no contrato original já previa reajustes anuais ou não, porque isso é um ponto muito importante que a gente esquece no Brasil, que é o respeito ao contrato. Se está contratado e a prefeitura não está cumprindo, tem mais é que brigar, tem mais é que quebrar o pau e fazer cumprir o contrato. Agora, se o contrato não prevê, é a mesma coisa que eu estar lá com um pintor lá meu, fazer uma pintura da minha casa, e no final ele querer falar, olha, me aumentou o custo de vida meu, eu vou cobrar mais 20%. Não, espera lá, nós já temos uma coisa contratada. Se não está no contrato esse aumento, o problema é meu, o problema é de quem prestou o serviço. Simples assim, com o meu cliente é a mesma coisa. Eu vi muitas questões aí que tem que se abrir. Como que não se previu com o crescimento populacional do município? Se é essa previsão ou não, vai se abrir uma nova licitação esse ano? Vai se prever se o contrato vai ficar para 20 anos, que há um crescimento populacional? Ou nós vamos voltar daqui 5 anos, ter uma conversa aqui e falar, olha, pessoal, o município cresceu, nós temos que novamente aumentar a taxa de lixo. Então, isso é muito importante. Outro detalhe, está sendo atento à informação técnica da questão da média da produção de lixo por pessoa? Se isso tivesse sido acontecido, talvez, lá na parte da licitação, nós também não estaríamos discutindo agora. Será que a previsão de órgãos ou de institutos é que nos próximos anos se aumente ou se abaixa a produção de média de lixo por pessoa? Segundos. Sim, fica à vontade. Obrigado. E, por último, nós temos vários casos em Xanxerê, até a pedido do seu Valdir Bortoluzzi, de edifícios que têm... O edifício tem sua garagem num terreno separado. Separado, eu digo, não em termos de distância, mas na escritura. Não está no mesmo imóvel, na mesma matrícula. O edifício, os condôminos já são onerados com a taxa. Aí, por estar separado, vai pagar mais uma taxa, sendo que, como o vereador Wilson comentou, não há a geração do lixo ou toda aquela parte técnica com a qual concordo. Muitas vezes o meu terreno baldio, na verdade, virou depósito para terceiros jogarem lixo nele. Aí eu já tenho que me preocupar todo mês, manter meu terreno limpo, porque senão a prefeitura vai me multar. E daí, ainda assim, eu vou pagar a taxa de lixo para um terreno que só me traz oneroso, sabendo que muitas vezes muitas pessoas têm aquele terreno como uma salvaguarda ou como uma poupança para o futuro, porque só quem passou por planos políticos que confiscaram seu dinheiro e que tem medo de deixar o dinheiro na poupança, sabe que vai lá, compra um terreninho que pelo menos está lá. Pelo menos esse talvez ninguém tire. Esses são meus questionamentos. A princípio, representando a CDL e os comerciantes, eu não vejo uma razão, sinceramente, real para esse aumento. Eu, quando na minha empresa meus custos aumentam, eu tenho que me virar nos 30, ou eu paro de vender para aquele que não me dá dinheiro, que não me dá lucro, eu faço uma escolha. É assim que funciona. Logicamente, isso que envolve muito mais, mas ninguém tem dó de mim. Eu não tenho que ter dó dos outros. Muito obrigado. Agradeço, Fábio Mosqueta. A palavra agora está com o senhor Carlos Stalin, representando o Conselho do Plano Diretor e também o Rotary Clube Xanxerê. Fique à vontade, Carlos. Mas tem que fazer a voz, não passa.
Boa noite, presidente. Em seu nome, quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentando toda a mesa e a comunidade de modo em geral. Na realidade, eu estou aqui representando o nosso presidente do Rotary, o senhor Juliano Tonial, no qual me solicitou, né, para passar a seguinte mensagem em relação a essa matéria, né? Que somos um clube de serviço, e lá a gente discute isso também, né? Então, ele pediu, em nome do Rotary, para dizer assim, ó, pessoal, favor viabilizar a coleta de lixo, independente se ela seja seletiva ou não. Isso é em nome do nosso grupo, tá? Que seja viabilizado. E não, daqui a pouco, fazer com que essa coleta venha a ser reduzida no município. Tá? Isso traz problemas, principalmente de saúde, educação, afeta lá na educação dos nossos filhos, e não é por causa de R$ 6,00 mês na coleta em determinados bairros, R$ 6,00 mês, 6 ou 7, né, reais mês, tá? Vezes 12, se eu não me engano, dá R$ 75,00 a coleta por ano, por lotes em determinados bairros, que vai fazer diferença lá na nossa casa. Uma cerveja hoje está R$ 12,00, se eu não me engano. Então, de 6 passar para um aumento de 20%, eu acho que seria considerável. Não seria tão problemático nesse sentido. Outra, mudando um pouquinho de Rotary, sou presidente do Conselho do Plano Diretor, tenho a mesma opinião em relação a isso. Tá? E como empresário do ramo, quando realizo meus trabalhos em toda a região, não só em Xanxerê, né? Em boa parte de Santa Catarina, eu desenvolvo projetos de loteamentos e loteamentos. Eu sempre realmente necessito, conforme o nosso nobre, não Fernando Demar, que é representando o prefeito nesse momento, né? A gente sempre pede uma declaração da empresa que está coletando o lixo, para ver se há viabilidade, né? Para que ele consiga lá com o seu caminhão e seus funcionários para passar naquele loteamento, muitas vezes sem muitas unidades familiares. Muitas vezes o loteamento, a gente realiza, ele tem ali 50 imóveis, 50 lotes, mas dentre eles só tem uma casa que ele precisa se deslocar até lá, passar, tem um custo adicional. Eu acho que isso, né, tem que ser revisto mesmo, e o município não pode ter déficit, tá, e deixar de tirar da educação, da saúde, principalmente, para jogar no lixo. Melhorando, com certeza, tá, vai ser no lixo. Tá? Lá tem mosquito da dengue, lá tem animais peçonhentos, por causa de R$ 6, R$ 7 reais em determinados bairros por mês. Posso ser crucificado aqui, mas a minha opinião é que nós temos que tirar esse déficit e jogar esses valores aonde mais nós necessitamos, que é saúde e educação. Muito obrigado. Agradeço, Carlos, pela sua contribuição. A palavra agora está com a senhora Neiva Vustro, representando aqui a Associação de Moradores do Centro e do bairro La Salle. Seja bem-vinda, Neiva, fique à vontade para a sua contribuição também. Boa noite a todos, em especial à mesa. A gente não vai aqui discutir valores, até porque nós chegamos um pouco atrasados, que a gente estava numa outra reunião. Eu acredito que os técnicos que estão aqui têm todas as condições de fazer isso. Como representante da Associação dos Moradores, nesse momento, nós temos uma preocupação muito grande, que não é apenas a questão da coleta. Nós sabemos que nós moramos num lugar onde vai ser feita essa coleta. E eu concordo com quem me antecedeu na conversa aí, que realmente nós temos que ter uma visão diferenciada com referência à questão do lixo. Eu, há 40 anos, já trabalho com essa questão do lixo, de uma forma voluntária, e nós sempre encontramos alguma resistência. E uma das coisas que eu sempre me coloquei foi da seguinte maneira, que se um dia eu fosse prefeito, a primeira coisa que eu faria era tirar a taxa de coleta de lixo. Por quê? Porque todo mundo jogava,
a gente paga a taxa para a prefeitura que se vire. Quanto que eu produzo, quanto que eu deixo de coletar, não importa. Então, vejam vocês, nós temos que criar essa consciência. Quando eu era criança, eu lembro que os meus pais falavam, meu Deus, daqui a um tempo vai ter que se pagar a água. Hoje se paga a água. E ninguém acha ruim. Nós temos que ter uma água de qualidade. Então, o que eu vejo é o seguinte, nós temos que ter uma visão diferente com a questão do lixo. Não vou aqui falar em questões numéricas, em questões de valores, mas eu quero falar o seguinte. Quem está se pagando? Somente a empresa? Somente quem está coletando? E o nosso meio ambiente fica como? Eu vou de contra com tudo que as pessoas imaginavam, eu acho que eu ia vir falar aqui. Eu não vim aqui pedir para diminuir preço, nem para diminuir taxa. Eu vim aqui pedir para que o meio ambiente também seja visto dessa vez. Porque quando se fala em coleta de lixo, nós temos que saber que em algum lugar esse lixo vai. Esse lixo vai ter um espaço físico onde vai ser utilizado. Onde a natureza, que hoje é um indivíduo com direitos, ele não tem obrigação, só tem direitos porque vive pagando, não é destinado nada para ele. É destinado dinheiro para o combustível, é destinado dinheiro para o caminhão, é destinado dinheiro para tanta coisa. No entanto, para aquele espaço físico lá, no máximo se compra um terreno e se deixa lá. E a recuperação desse espaço físico? Que dirá, nós somos uma geração. É a geração que mais poluiu. É a geração que, quando nós éramos criança, não tínhamos plástico, não tínhamos tanto vidro, não tínhamos tanta coisa. Hoje nós temos tudo isso à nossa disposição. Uma criança hoje, de 1 ano, polui mais do que uma pessoa de 80 anos. E, no entanto, nós continuamos achando que ainda nós temos o direito porque nós pagamos uma taxa lá na prefeitura. Então, essa visão, eu acho que é bem pertinente para nós, que somos pais, para eu, já sou avó. Porque é o seguinte, se nós não deixarmos lá na frente alguma coisa de recuperado dos locais onde nós jogamos o lixo, pelo menos vamos deixar um dinheiro para que os nossos netos, quizá tenham mais boas ideias do que nós, e possam fazer algum trabalho de recuperação ambiental. Vou ser bem rápida. Qual seria a nossa proposta a nível de que se inclua a taxa por serviços ambientais? O que é essa taxa por serviços ambientais? Nós temos hoje, eu fiz um trabalho de pós-graduação, e nós levantamos 9 lixões em Xanxerê desde o ano de 1960. Não são espaços muito grandes. No entanto, a maioria desses espaços, e eles são apenas cobertos assim, né? Cobrem como se a gente escondesse a sujeira embaixo do tapete. A gente não tem por que ficar escondendo. Nós podemos dizer, não foi usado esse espaço, vamos procurar a recuperar esses espaços. Porque isso aí foi pago aluguel. Tudo bem, foi pago aluguel. Daqui 20, 40, 100 anos, não são mais as mesmas pessoas que estão lá, e nem as mesmas famílias. No entanto, é a nossa geração que deixou um monte de lixo lá. Então, é necessário que se pense diferente, que se pense em recuperar esses espaços. Nós temos um passivo ambiental a nível de Xanxerê de mais de 50 mil metros quadrados. E esse espaço pode e tem que ser recuperado. Nós estamos criando um passivo ambiental. Eu não tenho qual é o espaço, mas o pessoal que trabalha nisso sabe. Então, esse espaço vai ficar ali eternamente? Nós sabemos que nós temos tecnologia que pode recuperar esses espaços em questão de 15, 20, 30 anos. Mas é necessário que haja recurso. Se a gente vai fazer uma campanha de educação ambiental, a gente bota a mão no bolso ou sai pedindo para a comunidade, porque não existe nada que tenha dinheiro para poder fazer um recurso. Nós pedimos a limpeza do Rio Xanxerê, não tem recurso para limpar o Rio Xanxerê. Tudo bate... Mais um minuto, Neiva, para finalizar. Oi? Mais um minuto para finalizar, porque são 3 minutos as falas. Desculpa. Por favor. Então, seria nesse sentido de que nós viabilizássemos, junto com essa taxa que vai ser aumentada, também uma taxa por serviços ambientais. Seria isso. Muito obrigada. Obrigado pela contribuição, Neiva.
Rosângela Fávaro, representando a Agenda 21. E, na sequência, nós vamos fazer aqui, responder as perguntas, e depois a gente continua com as discussões, para também não ficar muitas perguntas sem a resposta imediata aqui também. Fica à vontade, Rosângela. Boa noite a todos. Em nome da Agenda 21, nós assinamos embaixo o que a Neiva falou. Quando se fala em coleta, só se pensa em coleta, mas, na verdade, o meio ambiente é o que sofre com isso, com essa produção de lixo. E, quando foi iniciada a coleta seletiva em Xanxerê, não havia R$1 destinado para a sensibilização da população. Então, nessa taxa de lixo, tem que ser pensado nisso também, porque a população tem que ser sensibilizada. Nós já temos 3 anos de coleta seletiva, mas se você for lá no lixeiro das pessoas, você vai ver que elas continuam misturando. Então, para isso, nós precisamos da campanha de sensibilização. O Chapecó faz 10 anos que tem coleta seletiva e faz a sensibilização, e mesmo assim tem problemas. O preço, as pessoas estavam dizendo, precisa subir. Concordamos que a coleta tem que ser paga. E é verdade que existe esse déficit, porque anualmente a Prefeitura presta contas para o Sistema de Informações Nacional sobre Resíduos. E, quando se presta essas informações, os funcionários da Prefeitura percebem isso, que a gente diz, foi arrecadado tanto e nós tivemos que pagar tanto para a empresa ou para tal coisa que tem que fazer essa coleta. Então, isso tem que se pagar, porque quando falam assim, mas o terreno baldio, se o terreno está lá vazio, uma pessoa, enfim, está usufruindo disso. E toda essa despesa, ela acaba arcando para cima dos outros, que às vezes até nem terreno tem. A cidade tem que ser usada de forma social. Então, isso onde está vazio, não é uso da cidade. Então, tem que pagar também. E esse déficit, as pessoas não têm noção do que é, mas ele é em torno de 50%, isso é, a limpeza da cidade, a taxa de lixo, custa em torno de 4 milhões anuais, e, na verdade, arrecadado 2 milhões e pouco. Então, todo esse déficit é pago por aquelas pessoas, inclusive, às vezes, que não têm nem terreno, porque isso acaba sendo diluído no aluguel. Então, nós achamos que isso tem que ser revisto, que as pessoas têm que ser conscientizadas, e, se precisa diminuir o preço disso, então é nós, enquanto população, que temos que fazer melhor separação de lixo, menor produção de lixo. Obrigado, Rosângela, pela contribuição. Eu vou abrir aqui, acho que a Andressa tem algumas perguntas direcionadas também, a Andressa pode responder, e, na sequência, também, à vontade. Eu anotei algumas perguntas aqui do senhor Ronaldo e do senhor Fábio em relação à pesagem. Como eu falei antes na apresentação, a pesagem que é feita ela é somente estimativa. Nós não pagamos por pesagem, por tonelagem, nós pagamos por mês. Então, na elaboração do processo licitatório, é colocado um valor estimativo de coleta de lixo, baseado nessas pesagens que foram feitas lá naquela época. Então, a gente faz um controle, justamente para verificar se o município não está pagando, em valor por mês, acima ou abaixo. Na verdade, nós estamos pagando mais do que aquilo que é pesado 670, não lembro exatamente os valores ali, mas a produção de lixo é muito maior do que aquilo que a gente paga por ele. Então, nós pagamos com a estimativa de 670 e o valor pesado é bem maior do que isso. Então, em relação à pesagem, é essa a consideração. Como já falei, o valor é pago por mês, um valor mensal, ele é reajustado anualmente, tem uma cláusula
no contrato, a cláusula 3.5, é pelo IGPM, né, da Fundação Getúlio Vargas. Todo ano ele é reajustado, é direito da empresa. Todos os contratos eles são reajustados, né? Nenhum fornecedor ele vai prestar um serviço de forma fixa, né? Ele tem os seus custos também. E em relação à taxa de conservação, que foi explicado naquela tabela, ela foi juntada, então, nessa nova tabela, o valor está todo em conjunto, então, ele foi juntado, as duas taxas, não terá uma nova taxa. Então, o aumento daquele de 20%, acho que foi isso, né, Fábio? Ele vai ser juntado todo ele. E um item importante para colocar, em 2016, somente foi arrecadado 55% do valor lançado de coleta de lixo. Muitas pessoas, os inadimplentes que não pagaram, eles não tiveram o corte do serviço em suas casas. Então, o município ele tem que suportar com esse custo. Então, nem sempre o valor aquilo que é lançado da coleta, o município consegue arrecadar. E as pessoas têm o serviço à sua disposição. Obrigado, Andrés. Peretti. Só gostaria de colocar o questionamento do Fábio ali também com relação à taxa de lixo das garagens. Colocar aqui na situação, que foi a pergunta do Bortoluzzi, ali, eu acho, foi uma situação de que a garagem ela abriu uma matrícula específica no registro de imóveis, ou seja, houve interesse econômico na hora de registrar o edifício e a garagem ficou separada na matrícula. E aí, então, se gerou 2 imóveis. Por isso que foi cobrado taxa de lixo de garagem, mas não é cobrado. Só existe essa cobrança porque houve interesse do proprietário do edifício em criar uma matrícula suplementar para a garagem. É isso que eu gostaria de esclarecer. Continua aberto, Fernando. Só para contribuir também, responder às indagações que foram feitas. A cada processo licitatório, tomo isso porque em breve o município assim terá que fazer, o município previamente, para formular o termo de referência que vai estruturar o processo licitatório, pede para que o fiscal do contrato faça as pesagens para ver, para estimar o quanto será coletado durante a vigência do processo licitatório. Por isso, não é feito, de fato, pesagem no dia a dia. Não é pesado cada caminhão. Me parece isso, em que pese, tenha outros, pode ser que tenha município que faça isso, mas vou dizer que 95% dos municípios não fazem isso, ou mais até. O que é feito é essa estimativa, né, de quantas tonelagens são recolhidas por mês. Esse quantitativo vai estruturar o processo licitatório e vai vigorar, então, enquanto estiver vigente. E só para deixar claro, nós estamos trabalhando, volto a dizer, dentro de um quantitativo que vem lá de 2009, com um grande crescimento populacional e uma série de novos loteamentos instalados no município. O perímetro urbano ampliou muito. Talvez se alguém da empresa quisesse se pronunciar aí, mas o quilômetro rodado do caminhão do lixo aumentou muito, e com isso não é preciso, né, muita matemática, aumenta o óleo combustível, aumenta a manutenção de caminhão, e nós estamos ainda pautados nas 670 toneladas. Outra coisa, fazer exercício aqui de imaginação é difícil. Nós temos que taxar a taxa de lixo de acordo com a necessidade atual. Se nós tivermos que daqui 5 anos voltar o debate, nós vamos ter que voltar. Agora, o que não pode é a gente sobretaxar, criando uma expectativa para daqui 5 anos, né, que de repente não se concretize. Então, nós temos que pautar. A taxa de lixo ela tem que ser um valor proporcional ao serviço que é prestado, né? Nós não podemos fazer exercício de futurologia. Obrigado.
Obrigado, Fernando. Vereador Wilson. Na fala do Wilson, as pessoas que gostariam de se pronunciar também podem se inscrever, os meninos estão acompanhando aí também, para a gente já fazendo os encaminhamentos aqui. Fica à vontade, Wilson. Senhor presidente, a comunidade que nos acompanha, uma preocupação que temos enquanto vereador também é o equilíbrio financeiro entre o prestador de serviço e o município. Em nenhum momento foi dito que não se deve pagar pelo serviço efetivamente prestado. O que nós trouxemos à discussão? A natureza jurídica do tributo. Qual é o tributo que está sendo questionado? Taxa de lixo. Então, não estamos questionando a necessidade de pagar ou não pagar. A pergunta que faço, se nós não tivéssemos esses imóveis baldios, o custo do lixo seria o mesmo? Nós teríamos a mesma produção em toneladas? Qual é a região que mais produz lixo? Nós temos aqui no contrato, eu estou com o contrato, a maior fatia do contrato diz respeito à coleta regular, transporte e disposição final dos resíduos. Nós temos loteamentos novos que não tem nenhum imóvel construído ainda. Só a título de informação, se eu não me engano, são próximos de 7 mil terrenos baldios, né? Se eu não me engano, eu fiz esse pedido junto à tributação no início desse ano, entre 6 e 7 mil, e tem mais uma série de novos projetos em execução. E aí, por esse raciocínio da cobrança do efetivo valor prestado, avaliando aqui entendimento de outros tribunais também acerca da cobrança das taxas, nós temos a taxa de esgoto, por exemplo, é cobrada de quem? De quem tem o esgoto tratado. A taxa de lixo, na minha concepção, seria de quem tem o lixo efetivamente coletado, pelo que a interpretação que fazemos aqui da legislação do município. E se nós não tivéssemos esses 7 mil terrenos baldios, o custo seria menor? Quem suportaria esse custo? Como é que a prefeitura faria o efetivo pagamento? Se existe uma estimativa de produção do lixo, qual é a região que mais produz? É a região que mais paga? Como é que se quantifica a separação por zona? Qual que é o critério objetivo? E eu falo isso porque a jurisprudência ela exige que a gente faça essa interpretação no momento de votar o projeto de lei, que diga qual foi o critério, qual a metodologia utilizada efetivamente para fazer a composição do valor. Se o município tivesse uma produção menor de lixo, nós estaríamos discutindo nessa noite aqui o cálculo da taxa, se o custo efetivo, se as toneladas efetivamente de produção fosse menor, como é que a gente faria esse ajuste? É nesse sentido que eu gostaria de deixar a reflexão. Obrigado, Wilson. Vereador Checker. Acho que é pertinente, né, até a questão que levantei, até para a comunidade ter clareza, né, do quanto se arrecada, quanto se paga. Busquei esses dados com a Andressa, né, todos eles, da quantidade, inclusive, do déficit que a gente tem junto ao IPTU. Inclusive, até tinha ideia, alguns municípios têm a taxa separada do IPTU, né, para ficar mais fácil de controlar ou, talvez, de ter uma tributação maior ou de suspender os serviços. Mas gostaria de fazer uma pergunta aqui, até na questão da taxa do lixo ambiental. Né, talvez, acho que nós não cobramos nada do lixo que vem de outros municípios. Né? Continental, por exemplo, pega lixo de outros municípios, não tem o conhecimento, se Xanxerê ganha algum valor, né, por estar recebendo esse lixo, porque esse lixo fica aqui e gera, né, essa questão dos aterros sanitários do lixo, né, armazenado no nosso município. Talvez, né, uma ideia, uma sugestão de se cobrar uma taxa de lixo desses municípios, né, em contrapartida a essa questão ambiental também, que o município acaba ficando na cidade esse lixo de outras cidades que não têm esse problema, como nós temos de saúde, enfim, por receber o lixo deles. Seria uma sugestão. Obrigado, vereador Checker. Eu não sei se o Peretti quer responder também o questionamento, o vereador Wilson, a Andressa, do Checker também. Bom, Checker, com relação à questão da taxa ambiental, correta a tua interpretação, da Neiva também, é perfeito, nós temos que
ter cuidado com os locais onde o lixo é depositado. Realmente, eu acredito que tem municípios que encaminham o lixo para cá, para o município, lá para o aterro da empresa, e isso já vem sendo motivo de debate. Até, inclusive, o próprio Ministério Público já vem convocando os municípios que encaminham o lixo para o município de Xanxerê para que passem a pagar, porque nós também não podemos editar uma lei municipal obrigando outro ente da federação. Então, a nossa legislação não se estenderia a eles, né? Não existiria obrigatoriedade no cumprimento. Mas já lhe antecipo que o Ministério Público vem chamando esses municípios e tendo conversas para que passem a contribuir com o depósito feito aqui no município de Xanxerê. Mais alguma contribuição do plenário? Quem mais está inscrito para o debate? Se não havendo mais inscrições, eu vou passar aqui para uma rodada de falas e considerações finais dos debatedores. Vou iniciar pela Poliane. Possa fazer sua fala, suas considerações a respeito desta audiência pública. Na verdade, assim, tendo conhecimento que outros municípios não pagam, eu acho que deveria ser feito, sim, algum movimento, não só do Ministério Público, como da própria Prefeitura e desta casa, né? Fica a sugestão aqui como o CHAN. Até porque eles não pagam, mas o lixo fica aqui e, querendo ou não, está contaminando, né? Ou a gente tem que gastar com o tratamento. Então, ali já poderia ser viabilizado alguma parte desse recurso que vocês buscam para sanar as dívidas da Prefeitura. Outra questão que eu gostaria de colocar, que o Fábio está ali, é meu companheiro, mas não concordo na questão última que tu colocou ali, eu tenho que falar. Que cada um paga, só que nós temos que perceber que tem pessoas que não têm condição de pagar. E a Prefeitura, ela é um órgão que ela tem que pagar, independente se tem condição ou não. Então, nessa questão, não posso concordar, até porque seria contra a minha profissão de serviço social. E acho que de muitos aqui. Eu acho que o problema é do município, e quando se fala em lixo, eu sou a favor de todos pagar. Só que nós temos que ver que talvez, eu não tenho esse dado ali, mas a parcela, de repente, que mais produz lixo é a parcela que eu acho que menos tem condição, né? Não tenho esse dado, mas a gente sabe que o lixo está jogado aí por vários bairros, aí a gente sabe qual é, né? Inclusive no qual eu moro. E que se pense na questão valor. Sou a favor, né? Nós, quanto CHAN, falo em nome dela, que seja pensado, porque não é só aumentar o valor e não pensar na comunidade na hora de pagar, porque daí também vocês vão ter um problema na arrecadação. Obrigada. Nós agradecemos, Poliane, em nome da UCHAN também, a contribuição nesse debate, nessa noite. Andresa. Bom, eu queria agradecer, né, pela oportunidade. Acho que é importante esse debate, esse projeto de grande relevância para o município, porque também ele visa equilibrar um pouco, né, das contas públicas em relação à coleta do lixo. Se for aprovado esse reajuste, ele não vai ainda suprir a necessidade. Nós estamos avançando um passo, mas ainda ele não será suficiente, a gente tem consciência disso. Mas ele é de grande importância, saliento isso, para manter esses serviços de boa qualidade no município. Eu agradeço. Obrigada. Nós que agradecemos, Andressa, também pela contribuição e sempre à disposição também, prestando as informações aí que são solicitadas por essa casa. Fernando de Marco, por favor. Gostaria de agradecer também o convite, dizer a essa casa e a toda a população que estamos sempre à disposição para os esclarecimentos que forem necessários, e inclusive, se alguma outra informação for necessária, nós estamos à disposição do Legislativo Municipal. Obrigado. Agradecemos também, Fernando, pela contribuição também. Charles,
Sua mensagem final ao debate. Basicamente, a gente acompanha, né, o desenvolvimento econômico do município e a gente acompanha todos os números. Então, é importante essa igualdade para que o município possa voltar a crescer e ser um exemplo de gestão para o nosso Estado. Basicamente isso, e a gente se coloca à disposição a outras demandas. Obrigado, Charles, também pela presença, representando a SIX também nesta oportunidade. Vereador Wilson, um secretário também da mesa, por favor, faça também suas considerações a respeito do que foi debatido nesta noite. Senhor presidente, comunidade que nos acompanha, primeiramente agradecer a presidência dessa casa por ter oportunizado esse debate, essa discussão sobre o tema. Tenho certeza que vários assuntos aqui vão servir certamente de base para que todos os vereadores aí possam ter elucidação no momento de votar, de apreciar cada ponto desse projeto. Como eu já me reportei no início, a natureza da coleta de lixo, da taxa de coleta de lixo, ela exige algumas observações no aspecto jurídico, né? Não se discute as obrigações do município, inclusive até se questionar por que não veio antes para essa casa a adequação, já que o município vem aí nos últimos 5, 6 anos já sofrendo, né, por conta desse déficit. Então já devia ter sido feito o ajuste em tempo oportuno para não deixar chegar nesse ponto. Um outro detalhe, e volto a frisar aqui a minha visão como advogado. Como é que nós vamos individualizar a produção de lixo de cada ou de cada proprietário aqui do município? É um ponto difícil de chegar, porque a natureza jurídica da taxa ela exige essa interpretação. Então, é um serviço divisível? Pela geração efetiva ou pelo o serviço posto à disposição. O que é considerado serviço posto à disposição? Imóvel baldio, terreno baldio, ou uma casa vazia, um apartamento vazio. Então, são todas situações que nós vamos ter que ponderar. Aquela situação que foi dito já das pessoas que, com baixa renda, elas vão gerar o mesmo lixo que a pessoa com renda maior. Então, são detalhes como esse que vão fazer com que tenhamos aí a elucidação e a decisão correta para que a gente possa fazer a adequação. Uma coisa é fato, nós não temos como deixar o município numa situação deficitária. Qual que é o desafio? Encontrar aí a fórmula correta para fazer a distribuição desse custo, o ideal rateio entre a geração e coleta de lixo. Esse que é o detalhe. Então, no mais, agradecer a presença de cada um dos senhores. A gente nos coloca à disposição, enquanto vereador, também para todos que tenham qualquer sugestão, qualquer indagação que aqui não fizeram, mas que desejem fazê-lo em nosso gabinete. Tenho certeza que todos os demais vereadores aqui também estarão à disposição, né? Deixar a casa sempre aberta e agradecer a todos pela presença. Boa noite a todos e a gente agradece a oportunidade do debate. Acho que agradeço ao vereador Wilson também por secretariar os trabalhos da casa nessa noite. Peretti, suas considerações, por favor. Bom, agradeço mais uma vez a Câmara pela possibilidade de expor para a comunidade essas situações. Agradeço a presença de todos e também, na condição de servidor público, me coloco à disposição na Prefeitura para eventual atendimento de esclarecimento de dúvidas. Agradecemos, Peretti, também pela tua presença e disponibilidade também nessa noite. Vereador Natan. Também quero agradecer à presidência, também à mesa pela oportunizar esse debate aqui, essa discussão, também a todos os presentes que nos proporcionaram pontos de vista diferentes, também com suas contribuições, devido às suas respectivas funções, e também pertinente ao assunto, o que cada um traz para nós. Da mesma forma, também a comunidade, que complementou, que trouxe indagações, trouxe questionamentos, que puderam, de uma forma ou de outra, também contribuir na avaliação de nós, já enquanto vereadores, porque sabemos que, posterior a isso, teremos aí este projeto, a qual a gente quer votar, a gente quer escolher e definir o nosso voto da melhor forma, até para contribuir com a nossa cidade e com o nosso município. Também agradecer também a presença de cada um e também nos colocar à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado. Agradeço ao vereador Natan pela participação também, presença nesse importante debate. Vereador Luiz Augusto. Senhor presidente, comunidade que nos acompanha,
excelente noite de debate, perguntas importantes, itens anotados aqui de extrema relevância. Na minha concepção, ficam critérios ainda a ser melhor estudado a questão de como se fiscalizar, né, ter um meio de fiscalização mais transparente do que essa estimativa. A gente pode estar trabalhando em equipe quanto a isso, e também a gente poder ver a questão de fazer essa individualização de cobrança, né? A questão de, por exemplo, o acúmulo de lixo de um supermercado e o pessoa que mora ao lado num apartamento, né? Então, essas seriam as questões aí mais importantes e difíceis de estarem sendo resolvidas. No mais, aí, desejar a todos uma excelente noite. Também estamos abertos aí para conversas e diálogos. Um abraço a todos. Agradeço ao vereador Luiz Augusto pela sua contribuição e presença também nesta oportunidade. Vereador Ricardo. Boa noite. Deu para perceber que poucos têm o pensamento ambiental. Então, existe o lado monetário, existe o lado de interesse, existe o lado de interesse político. Então, acho que todos nós temos que juntar tudo, porque o que a gente vai deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? Tá? Um terreno no meio de um, digamos, no meio de um pântano, ninguém vai querer isso daí. Então, é realmente cuidar, tá? Pensar, resolver e conversar. Todo mundo tem que conversar, que é assim que a gente consegue resolver as coisas, tá? Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador Ricardo, pela sua contribuição também nesse debate. Vereador Tchecker. Parabenizar o presidente Adriano, Wilson, por estar propondo essa audiência, demais colegas da mesa, a comunidade que acompanhou, participou do debate. Acho que isso que é importante, nós debatermos a nossa cidade, os problemas que temos, mas também buscar as soluções que precisamos. Há poucos dias, como vocês, recebem pessoas de outros municípios também, de outras cidades. Recebo bastante gente de Joinville, Jaraguá, Blumenau, Criciúma, pessoal dos metalúrgicos, quando vem para cá, né, e sempre falam que a nossa cidade ela é bonita, a nossa cidade está limpa, embora ainda alguns problemas nós temos, mas ainda é uma cidade, e quando a gente vai lá também, a gente percebe que a nossa cidade é bonita de morar. Então, nós precisamos fazer dessa forma coletiva. O lixo, nós não vivemos só na nossa casa, nós vivemos em toda a cidade, quando vamos para o centro, quando vamos para o trabalho, quando vamos para o hospital, enfim, né, nós vivemos numa cidade toda, e nós precisamos dessa cidade toda bonita. Então, como colocado aqui, né, pelo companheiro, no comparativo do custo, né, tem o custo e o benefício. Ao contrário de se reduzir, outras políticas estão sendo prejudicadas ao longo do tempo. Então, nós precisamos fazer esse esforço contra a sociedade e cobrar para que as políticas públicas também sejam melhoradas no sentido de se resolver o problema de uma e se melhorar e avançar em outras também. Obrigado, nós nos colocamos, quanto vereador, nosso gabinete sempre aberto aí para estar ouvindo a sociedade. Agradeço também ao vereador Tchecker pela sua participação também nas atividades dessa casa. Então, no mais, também nós queremos aqui de forma rápida também agradecer a cada uma das entidades, a cada um dos senhores e as senhoras que atenderam ao convite também dessa casa para debater mais um tema, né, dentre os vários que são debatidos aqui por este plenário, por esses vereadores, mas justamente desse caráter consultivo de nós ouvirmos, né, toda a comunidade xanxerense a respeito desse tema em específico. Que, claro, aqui surgem várias ideias, e essas ideias estão todas registradas. Na sequência, toda esta audiência pública será degravada, né, e o relatório servirá como anexo também, dentro da própria discussão do projeto de lei, e as ideias também que vão além do debate apenas dessa temática também, com certeza, serão consideradas, e cabe aqui o esforço também de quem propôs, e também nós, enquanto Poder Legislativo, aqui o Poder Executivo, enfim, das entidades, de repente, inclusive sentar e organizar um pouco mais essas ideias. Então, nós queremos agradecer imensamente a participação dos debatedores aqui também, que estiveram nos auxiliando nesse diálogo que eu chamo, né, a Casa do Povo, a Câmara de Vereadores é isso, né? Nós queremos aqui, através do diálogo, chegar às conclusões necessárias para que a gente possa realmente melhorar a nossa cidade. E é esse o nosso grande objetivo. Queremos uma cidade melhor, né, para viver, para passar com a nossa família, para deixar para os nossos filhos, vereador Ricardo. Então, acho que nós temos que ter esse esforço coletivo, não só
do ente público, mas da sociedade como um todo. Então, agradecer a presença e finalizar, então, esta audiência pública. Desejar a todos uma boa noite e voltem sempre a esta casa, que estará sempre de portas abertas para o diálogo, para o debate. Muito obrigado. Não, a benção não sou eu.